Estamos de volta com o nosso podcast aqui realizado pela Fundação CERT e pelo CESUPA, no último dia do Bioeconomia Amazon Summit. E agora nós vamos conversar com o Valmir Ortega, um empreendedor aí que está fazendo vários negócios, empreendedor, articulador do ecossistema, vários chapéus, né, Valmir? Está fazendo negócios muito legais ligados à bioeconomia e tem uma trajetória aí muito interessante que a gente vai descobrir. Esperamos descobrir a fundo, conhecer os detalhes para inspirar novas pessoas, Valmir, para empreender como você. Obrigado, Valmir, Gustavo. Um prazer estar aqui com você. prazer é meu. Conta um pouquinho da sua trajetória inicial, né? Como que você entrou nesse mundo do meio ambiente, da bioeconomia. Então, Gustavo, assim, eu tenho uma trajetória de muito tempo trabalhando em governos, em setor público. Então, passei pelo governo federal em Brasília, governos estaduais do Mato Grosso do Sul e aqui no estado do Pará, e sempre em cargos de direção de órgão ambiental. Então, foram mais de 12 anos trabalhando sempre no tema de meio ambiente, sempre olhando desafios associados à conservação, à restauração de recursos naturais e etc. E acho que foi um pouco essa trajetória que me preparou para o que eu venho fazendo nos últimos anos. Depois desse período de governo, eu passei um tempo trabalhando no terceiro setor, numa organização internacional chamada Conservação Internacional, que é uma ONG global muito focada em conservação da natureza. E nos últimos 10 anos, criando novas organizações. Tive a oportunidade de poder participar, liderar a fundação de algumas organizações que hoje são relevantes para o ecossistema nosso aqui de bioeconomia da Amazônia. Talvez um histórico relevante foi ter liderado a criação da Conexus, que é uma organização hoje bem relevante no Brasil, na Amazônia, muito focada em trabalhar com organizações socioprodutivas, comunitárias, né, no coração da bioeconomia, né, do que a gente nos últimos anos passou a chamar de bioeconomia. E agora, nos últimos 5, 6 anos, eu venho liderando, junto com uma equipe bastante engajada, a criação e o desenvolvimento da Belterra, que é uma empresa de restauração florestal, uma empresa focada em recuperar áreas degradadas. Na Amazônia e na Mata Atlântica, a gente já testou o Cerrado, também já olhamos para outros biomas, mas o nosso foco hoje está muito na Amazônia e Mata Atlântica. E no contexto da Belterra, a gente tem um braço não governamental, que é o Instituto Belterra. Então, pelo Instituto Belterra, a gente trabalha com modelos não comerciais. Então, a Belterra é uma empresa, a gente faz parceria com produtores que têm sua posse individualizada da terra, mas com o Instituto a gente consegue trabalhar com comunidades que têm uso comunitário da terra. Então, povos indígenas, comunidades quilombolas, e aí o foco é o mesmo, restauração de áreas degradadas, promoção da bioeconomia, valorização de produtos da floresta, melhoria da qualidade de vida. Quer dizer, tanto o Belterra quanto o Instituto Belterra são organizações focadas na geração de impacto positivo. Então, esse é um pouco o resumo aí dos últimos anos de aprendizado, de busca de inovação. Né? Essas são as instituições que tu dedica diariamente horas, né? Mas acho que você tem mais projetos também que você atua, né? Tem. A gente teve um spin-off, digamos, uma empresa que nasceu de dentro da Belterra há 2 anos atrás, que é a Rio Capim. A Rio Capim é uma empresa de restauração de pastagens degradadas, então o foco é exclusivamente trabalhar com pequenos agricultores na Amazônia. A gente tem um desafio na Amazônia, que a gente tem mais de 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, quer dizer, mais de 60 milhões de pastagens na Amazônia, né? Então, do que foi desmatado nas últimas décadas, nos últimos séculos na Amazônia, 80% disso está dedicado à pastagem, à pecuária, né? E uma boa parte dessa pecuária em pastagens degradadas. Só na agricultura familiar são mais de 10 milhões de hectares de pastagem degradadas. Para você que é de Santa Catarina, 10 milhões é mais ou menos metade do estado de Santa Catarina, aqui na Amazônia, só de pastagens degradadas, só em agricultura familiar. Então a gente está falando de territórios gigantescos que deveriam estar sendo usados de forma mais produtiva, que deveriam estar gerando riqueza, e por deficiências dos modelos de assistência técnica, de apoio ao produtor, de acesso a crédito, essas áreas permanecem em baixíssima produtividade e, no geral, gerando degradação do solo, degradação das águas, fragmentação da estrutura florestal e, portanto, perda de biodiversidade, etc., que é um conjunto de impactos ambientais negativos e um impacto social absolutamente ineficiente, né? Não consegue tirar essas famílias da situação de pobreza ou de vulnerabilidade. Então, a gente criou a Rio Capim olhando muito para esse universo de como desenhar modelos de pecuária que fossem regenerativos, que olhasse para trazer o sistema arbóreo para dentro do modelo produtivo. Então, a gente trabalha com sistemas silvopastoris, ou que chama no Brasil ILPF, o Instituto de Integração entre Floresta e Pastagens.
A gente está, nesse caso do Rio Capim, é um projeto ainda pequeno em desenvolvimento, tipicamente uma startup na fase inicial de desenvolvimento. A gente tem um time dedicado à liderança desse trabalho. E, claro, também sou sócio em alguns outros empreendimentos, alguns outros negócios, onde eu tenho participação menos presente, mas um pouco nisso que você falou, né? Como que a gente ajuda o ecossistema de negócios de impacto, especialmente na Amazônia, a se desenvolver. Né? Então, eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo para participar de alguns negócios, de alguns arranjos que estão ajudando a promover essa nova economia da Amazônia. Né? Legal. O mais interessante é que eles são, no modelo de negócio, 100% impacto, né? Porque a gente vê muitas iniciativas que o impacto vem acessório, né? E vocês não, é parte do produto, é parte da proposta de valor, é toda essa geração de impacto para o território, né? Então, é o coração do negócio, né? Ou como a gente gosta de dizer, a alma do negócio. Né? Ou seja, a gente criou a Belterra para gerar impacto positivo na restauração do uso da terra e na proteção do solo, né? Na proteção das florestas. Então, esse é o produto da Belterra. Depois a gente chegou no cacau, depois a gente chegou no açaí, depois a gente chegou nos modelos produtivos e nos modelos de contrato que a gente foi desenvolvendo. Então, o foco principal da Belterra sempre foi geração de impacto positivo na transição do uso da terra. Isso, inclusive, levando em conta que, no caso do Brasil, do ponto de vista da transição climática, né, o nosso desafio de criar uma economia neutra em carbono no Brasil, uma economia de baixas emissões, né, no Brasil, o nosso grande desafio é o uso da terra. Então, diferente de países do norte, países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né, o bloco europeu e tal, onde o grande desafio deles é petróleo, né, são economias dependentes de petróleo para geração de energia, né, para logística, etc., né, onde 60%, 70% das emissões tem a ver, né, com combustíveis fósseis. No caso do Brasil, mais de 70% das nossas emissões de gás de efeito estufa tem a ver com o uso da terra. Tem a ver com desmatamento e tem a ver com o uso sustentável da terra. Então, no caso do Brasil, o grande desafio nosso é pensar modelos produtivos para o uso mais sustentável da terra. Então, a Belterra foi criada exatamente dentro dessa estratégia de ajudar a gerar soluções para isso. É óbvio que a gente não tem a ilusão de que uma empresa sozinha vai fazer isso, mas a gente espera que a Belterra seja um exemplo, um modelo para outros negócios, para que outros arranjos nasçam e a gente, no ecossistema de negócios de impacto, consiga promover as transformações que a gente precisa. Né? Sim. E, Valmir, uma das dificuldades que a gente vê os empreendedores iniciantes é sair do operacional. Uma porque eles gostam, né, de fazer atividades operacionais e normalmente vem atrelado a uma pesquisa acadêmica, um hobby, a pessoa sente prazer nisso. E você parece que sempre teve uma visão estratégica, né, mais voltada para a liderança, para montar time, para dar autonomia, fazer relacionamento, fazer coisas mais C-level assim, para o negócio. Tá certo essa minha visão, né? Você teve alguma dificuldade de sair do operacional também ou você sempre teve essa visão mais estratégica? Não, a provocação que eu tenho às vezes dentro da empresa é que eu deveria dedicar mais tempo ao operacional. Então, exatamente. E aí eu acho que tem um pouco a ver com a minha trajetória, né? Ou seja, eu vim de um papel, de uma função de gestão pública, de liderança de organizações públicas e tal, então onde era muito exigido e muito demandado esse aspecto do relacionamento, da interação com usuários, com cidadãos e tal. Então, esse é algo que eu acho que ao longo da vida eu desenvolvi. E hoje eu tenho claro, cara, que criar um negócio, né, a gente, no campo do empreendedorismo, tem esse mito do empreendedor, né, da empreendedora que se constrói sozinha, essa história do mito do herói, né, que sozinho resolve todos os problemas. Isso é um mito, cara, né? Na verdade, criar um negócio, criar organizações é sempre um processo coletivo. É um processo coletivo porque você captura aprendizados e experiências de múltiplos parceiros que estão no seu entorno, e é um processo coletivo porque se você faz isso em time, você faz isso co-construindo com outras pessoas, com outras organizações. E no caso de captação de fundos, de atração de investidores, de engajamento de parceiros estratégicos, você é muito mais dependente ainda desse coletivo, né? Ou seja, a jornada de construção de um negócio não é simplesmente criar uma solução tecnológica, criar um modelo de negócio inovador. É como que você atrai a atenção do teu cliente, do teu potencial comprador da tua solução, é como você atrai a atenção do teu investidor, é como você atrai a atenção dos parceiros estratégicos de cadeia que vão ajudar e tal. E essa atração de atenção, esse engajamento é relacionamento. É relacionamento manhã, tarde e noite. Então eu sempre brinco com o nosso time do Instituto Belterra, que se eles não estiverem gastando, os diretores, né, não estiverem gastando 30% a 40% do tempo deles em construir relacionamento, alianças, confianças em parceiros estratégicos, eles estão alocando mal o tempo deles. Né? Ou seja, um diretor de uma organização, uma liderança, um empreendedor que está construindo um novo negócio,
parte do negócio significa construir aliança, construir parcerias, construir pontes entre outros empreendimentos, outros negócios. É disso que o seu negócio vai se alimentar para crescer, para desenvolver. Então, eu tive a oportunidade de começar a empreender mais velho, né? Então, e eu acho que isso me ajudou, a partir dessa experiência, a entender que isso era vital para os negócios que a gente estava desenvolvendo. Né? Sim. E dá uma explicada em termos de modelo de negócio, de operação, como que funciona a Belterra, né? Para as pessoas eventualmente ainda não conhecem, se situar. Legal. Então, a nossa solução para o uso da terra é o sistema agroflorestal. Né? Então, a gente entende que sistemas agroflorestais, que é essa combinação de espécies de ciclo longo, não madeireiras, né? Espécies que vão demorar 20, 30, 40 anos para chegar a um porte adulto, com espécies agrícolas, né? Que vão produzir no ano 1, no ano 2, espécies frutíferas como cacau, açaí, cupuaçu, pupunha, que vão demorar 2 a 3 anos para começar a produzir. Essa mistura de espécies dentro de um mesmo hectare, dentro de uma mesma propriedade, tem enormes vantagens. Primeiro que a gente está falando de plantios perenes. Portanto, eu paro de revolver, de alterar o solo todo ano, com todos os impactos que essa alteração tem. Segundo, eu combino diferentes espécies no mesmo sistema produtivo. Isso aumenta a resiliência climática, do ponto de vista de retenção de água, de sombreamento do sistema, de deposição de matéria orgânica no solo, né? Isso aumenta e melhora o controle de doenças e pragas na agricultura, nas espécies produtivas, porque você tem uma competição natural, você tem um equilíbrio natural, ecológico melhor dessa área. E a gente pode, considerando a biodiversidade brasileira, essa é uma vantagem competitiva, comparativa nossa com outros países do mundo, nós temos uma das maiores biodiversidades do planeta. Aqui na Amazônia, em particular, a gente tem um cardápio de frutas, fibras, óleos, sementes gigantesca. Então, nós temos uma caixa de Lego, né, se a gente fosse fazer um brinquedo aqui, para construir milhares de negócios. Aprender a combinar essa caixa de Legos é o que a gente tenta fazer no sistema produtivo agrícola, que é o sistema agroflorestal. Então, esse é o nosso core, é produzir sistemas agroflorestais que sejam altamente produtíveis e rentáveis. Então, quando a gente fala altamente produtivos, nós estamos falando de sistemas como o do cacau, que dão uma renda líquida ao produtor 20, 30 vezes superior à soja, a boi, né, a qualquer outra monocultura do centro-sul do Brasil. Então, nós não estamos falando aqui de plantar árvore, porque a gente gosta de abraçar árvore, embora a gente também goste e tal, nenhum problema quanto a isso. A gente está falando de plantar árvores, plantar sistemas agroflorestais, porque é um negócio muito melhor em termos de rentabilidade, é um negócio muito melhor em termos de sustentabilidade do que qualquer outro negócio que a gente poderia fazer no meio rural. Então, é uma seleção absolutamente racional do ponto de vista econômico. Então, esse é o core do nosso modelo produtivo. Agora, como fazer isso? Né? E se é um negócio tão bom, essa era a pergunta que os investidores da Faria Lima me faziam sempre, né? Quando a gente apresentava o modelo de safra de cacau com taxas de retorno tão alta, a pergunta deles era: Valmir, se isso é verdade, por que os grandes produtores de soja do Mato Grosso, do centro-oeste do Brasil, não estão plantando cacau ao invés de plantar soja, milho, boi, etc. Tal? E mesmo os pequenos produtores, né, que talvez os sistemas agroflorestais são muito mais adequados para pequenos produtores, porque os pequenos produtores não estão expandindo esses sistemas numa escala muito mais rápida. E aí a nossa conclusão é que existem 3 grandes barreiras. A primeira barreira é técnica. Sistemas agroflorestais, justamente pela possibilidade de múltiplas combinações de espécies, de estratos, né? Árvores mais altas, árvores mais baixas, árvores de ciclo produtivo mais curto, árvores de ciclo produtivo mais longo, você tem um conjunto de conhecimento, né? Você tem uma demanda por conhecimento para fazer esse modelo produtivo que é muito maior do que soja, do que milho, do que qualquer outra monocultura, né? Que já está mais desenvolvida do ponto de vista de um modelo tradicional de agricultura e tal. Então, você tem uma barreira que é técnica, conhecimento, né? E aí você tem toda uma estrutura de suporte e assistência técnica que é muito baixo alcance para atender todos os agricultores. A segunda barreira é capital, é financeira. Né? Implantar um sistema agroflorestal hoje, no modelo que a gente implanta na Belterra, está entre 40 a 50 mil reais por hectare. Um ciclo de soja é em torno de 10 a 12 mil reais o ciclo inteiro do plantio de soja, do plantio à colheita. Então nós estamos falando de sistemas caros. Né? 40 a 50 mil reais é mais do que o valor da terra de quase todas as regiões aqui do Pará, por exemplo. Então, é muito pouco provável que um agricultor vai conseguir colocar sua terra em garantia para levantar um crédito que seja suficiente para fazer o investimento num sistema agroflorestal de alta qualidade. Então, essa barreira do acesso a capital é uma barreira muito grande. E a quarta barreira é mercado. Né? Ou seja, quando você trabalha com cadeias consolidadas, como soja, milho, boi, etc., você tem uma estrutura de comercialização ultra desenvolvida.
Quando você trabalha com sistemas agroflorestais, que você vai plantar copaíba, andiroba, cumaru, cupuaçu, pupunha e outros produtos, cada cadeia dessas são cadeias não tão estruturadas, de pequeno alcance, às vezes de mercados locais e regionais, como banana, mandioca, etc. E, ao mesmo tempo, o produtor, que antes comercializava um produto, boi ou algum outro produto, feijão e tal, agora vai ter que aprender a comercializar 4 ou 5 ou 6 produtos. Então, essas 3 grandes barreiras é o que impedem os empreendedores, os produtores sozinhos de fazer. O que a gente fez na Belterra foi tentar empacotar soluções de forma integrada para essas 3 barreiras. Então, a Belterra levanta o capital e assume o risco financeiro. O risco financeiro é da Belterra, do investimento. A gente faz toda a parte de desenvolvimento do modelo florestal, da assistência técnica, da implementação, da gestão da área, e a gente faz os contratos de compra com grandes compradores, no caso do cacau, por exemplo, olhando os próximos 10 a 15 anos de comercialização desse produto. Então, a gente garante a compra futura do produto. Então, ao criar uma solução integrada, parecida com o que as cooperativas fazem, né? Ao atender os produtores que são integrados, cooperados, a gente conseguiu, na Belterra, engajar produtores numa escala que tem permitido a gente crescer da forma como a gente gostaria. Né? Que interessante. E vocês estão conseguindo resolver esse gargalo de mercado, né? E acho que outra pergunta também, onde estão essas áreas, né? Porque talvez elas estejam em regiões muito longes né? E vocês têm uma dificuldade logística, né? Tem dificuldade de colocar esses produtos no mercado, né? Vocês estão conseguindo gerenciar isso? Né? Tem. Esse é um mega desafio, Gustavo, e por vários motivos. Então, quando a gente fala de produtos que são commodities globais, como é o cacau, em alguma medida o açaí ainda não tem essa escala de uma commodity global, mas já é um produto bem estruturado em termos de comercialização, de capacidade de venda, isso é relativamente simples. Então, no cacau, a gente tem contrato com grandes compradores, com grande indústria, zero dificuldade de vender o cacau. Inclusive, hoje tem uma disputa, né? Porque o mercado do cacau global está completamente tumultuado. Mas quando você vai para culturas como banana e mandioca, por exemplo, que a gente teve uma curva de aprendizado dolorosa e etc., porque são 2 culturas que são do coração da cultura alimentar brasileira, né? Tem uma presença muito forte na nossa cultura alimentar. São volumes gigantescos. O estado do Pará é o maior produtor e consumidor de mandioca. Pra você ter uma ideia, são mais de 450 mil toneladas de mandioca que o Pará produz. Entretanto, 90% das tapiocas que a gente come aqui em Belém são tapiocas que o amido veio do Paraná ou do Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque você tem quase nenhuma. Tem uma fecularia aqui no estado do Pará, mais recente, né? E a grande maioria das tapiocas feitas aqui são em pequenas fecularias artesanais. Então, ou seja, você tem uma baixa industrialização aqui na Amazônia, o que torna o estado dependente de insumos como amido de mandioca, por exemplo, que tem que vir do sul do Brasil. Então, há um desafio de desenvolvimento de cadeia, de estruturação de logística ainda aqui na região norte, aqui na Amazônia. Isso é uma mega desafio para a gente. Então, por exemplo, mandioca, que a gente começou a plantar em larga escala, a gente teve que reduzir o plantio de mandioca porque a gente não tinha compradores para os volumes que a gente esperava. E aí a solução seria a gente verticalizar. Nós temos uma indústria, o que não é parte das nossas prioridades no momento. Nossa prioridade no momento é expandir no agrícola. Então a gente reduziu nossa exposição em mandioca. Banana. Outra cadeia gigantesca no Brasil. A gente tem consumos gigantescos. Mas são cadeias, no geral, de circuitos locais, de pequenos compradores ou de empresas grandes totalmente verticalizadas. Então, as grandes empresas de banana hoje, que vendem banana desde o Ceasa de São Paulo aos supermercados aqui de Belém, é a mesma banana produzida no sul do Brasil e tal, esses grandes empresas de banana são gigantes. Em termos de logística, de operação, são empresas 100% focadas em banana. Nós não podemos fazer essa mudança de negócio. Então, a gente não tem como ser uma empresa de banana nessa escala. Resultado, a gente diminuiu nossa exposição de banana em alguns territórios onde as cadeias não são tão desenvolvidas. Então, na Bahia, a gente consegue comercializar muito bem. Regiões aqui mais próximas de Belém, a gente consegue escoar essas produções. Agora, regiões um pouco mais distantes, como Uruará, Medicilândia, Altamira, sudeste do Pará, a gente teve que reduzir a exposição nessas culturas de ciclo curto. Então, esse aspecto do mercado, do acesso ao mercado, é um aspecto chave no desenho do sistema. Quais espécies você escolhe, como que você compõe. Então, essa é uma parte essencial do jogo. Deve ter um componente regional também, né? Total, nessa variável. Total, né? Total. E aí vocês migraram para outras... ocupar a terra com outras espécies de ciclo mais longo, nesses casos? Exato, de ciclos mais longos e aí de espécies que cumprem funções de serviço, como a gente chama, né? Então, espécies que vão depositar matéria orgânica, que vão ajudar a sombrear o cacau, sombrear o açaí na fase inicial, que vão cumprir serviços ecológicos dentro do ecossistema, mas que não vão gerar receita no ciclo curto. Então, isso coloca uma pressão maior de receita no ciclo curto, agora ela reduz custo. Então,
para cada região, para cada contexto, a gente tem que fazer ajustes no modelo. Então, nossos modelos são mais ou menos parecidos em todas as regiões que a gente atua, mas cada região tem sua especificidade e cada produtor tem sua especificidade. Então, o produtor é nosso parceiro na terra, né? Então, ele também tem as suas peculiaridades. Tem produtor que gosta mais de cacau, tem produtor que quer aumentar mais a exposição em açaí. Então, a gente também tem esses ajustes que a gente pode fazer propriedade a propriedade. Né? Vocês, então, trabalham com arrendamento? Arrendamento e parceria rural. São os dois modelos. Não tem compra, aquisição de Não tem compra, não. A não ser para viveiros, para infraestrutura, o nosso modelo não envolve compra de terra. Que interessante. A ideia é justamente ajudar, consolidar a presença do produtor rural no meio rural, especialmente dos jovens, né? Porque a gente fala que os jovens esvaziaram o campo, foram para a cidade, e no geral atribuem a aspectos folclóricos, né? Não, no campo não tem internet, né? Então, essa cena que a gente está vendo na nossa frente aqui, todo mundo com o celular na mão, há alguns anos no meio rural era difícil da gente enxergar, né? Porque os jovens não tinham acesso à internet, não tinham acesso à comunicação. Hoje, em qualquer comunidade rural que você vai, é comum você ter uma antena, né, de internet por satélite. Eu tive numa comunidade rural há 3 semanas atrás, no meio do estado do Amazonas, a 3 horas de voo, uma comunidade aparentemente isolada. Eu estava lá com meu celular com uma conexão de 300 gigas, né? A mesma que eu tenho na minha casa, em Curitiba e tal. Então, essa coisa do rural mudou muito em termos de conectividade e oportunidades para reter os jovens no campo. Mas não é só isso que vai reter o jovem no campo. O que vai reter o jovem no campo é visão de futuro, sonho, possibilidade de melhorar a vida dele. E isso tem muito a ver com o econômico, tem muito a ver com as condições de trabalho, tem muito a ver com o uso da tecnologia no meio rural. Então, o que a gente tem percebido é que nos nossos contratos, por exemplo, de sistemas agroflorestais de cacau, a gente assina o contrato com os pais, né, que no geral são pais com mais de 60 anos, em alguns casos acima de 70 anos, mas a relação nossa hoje, né, ao longo do desenvolvimento do contrato, começa a ser com os filhos e com as filhas. Tem muitos contratos nossos que hoje quem gerencia o contrato conosco é o filho, a filha, que daqui a alguns anos vai assumir a operação. Né? Essa filha e esse filho não tinham mais interesse na terra porque ele olhava uma produção de pecuária de baixíssima produtividade, nenhuma expectativa de um futuro em termos de oportunidade de progressão. Hoje ele olha para a propriedade com cacau, com a possibilidade de verticalizar aquilo para chocolate, a possibilidade de tratar aquilo como cacau fino e vender para mercados de nicho. Então tem um monte de jovens hoje olhando para o meio rural e sonhando com arranjos de cadeia que eram impossíveis de imaginar há 10 anos, há 5 anos atrás, mas hoje com conexão, com energia, com acesso, com mais conhecimento, essas oportunidades começam a aparecer e eu acho que esse é um fator de retenção da população rural, especialmente de engajamento desse jovem cada vez mais no meio rural, que era algo que a gente estava perdendo. Né? Sim. E o teu investidor não demandou comprar áreas para talvez ter uma segurança maior, né? Ter um ativo lá, né? Dá errado, liquida a área e recupera um pouco. A gente não descarta essa possibilidade no futuro. O que a gente descarta é ser uma empresa que ajude ou que de alguma forma impacte o que já é um mega problema no Brasil. A gente é um dos países do planeta com maior concentração fundiária, né? Nós temos mais de 80% das terras do Brasil que pertencem a menos de 20% de propriedades. Então, esse é um problema, né? A gente tem uma concentração fundiária muito intensa na terra brasileira. A gente não quer ser parte desse problema. Então, mesmo que no futuro a gente venha ter uma política de compra de terras, a ideia é que a gente tenha um limite de qual é o tamanho mínimo de terra que a gente compra. Então, em hipótese nenhuma, a gente pretende no futuro comprar terra de agricultura familiar, participar de um processo de reconcentração de terra e tal. Agora, considerando que há muitas grandes terras de grandes portes e há políticas no Brasil que ajudam a aquisição de terra para a fragmentação dessa terra, a gente anda estudando a possibilidade de desenvolver projetos com acesso ao crédito fundiário, por exemplo, que é um crédito público, que permite comprar terras para redividir como se fosse uma espécie de uma reforma agrária privada. Então, esse tipo de modelo de aquisição de terra de grande porte, que não vai impactar o desafio da concentração fundiária, que já é um problema no Brasil, modelos como esse a gente imagina operar no futuro. Então, a gente está estudando, está desenvolvendo. Obviamente, isso melhoraria muito a tiro do negócio, eventualmente, né, considerando a valorização da terra e tal. Mas hoje o nosso foco é trabalhar em parceria rural com produtores. E quantos sócios, né, quantas instituições e investidores tem na Belterra? Então, a gente acabou de passar uma rodada de equity. Até um mês atrás eu era o único sócio da Belterra, 100%. Tinha alguns direitos de conversão. A gente ainda tem alguns direitos de parceiros que participaram do investimento da rodada, funcionários que têm direito de stock option na Belterra. Mas a gente acabou de passar por uma rodada. Foram 4 fundos de investimento, 3 fundos de investimento brasileiros, né, a Move,
a Rise Investment e a Bolt, né? Então esses 3 fundos, mais um fundo alemão, que é a Ecosia. Então esses 4 fundos fizeram um pool de investimento e concluíram a rodada, que a gente anunciou agora, faz uma semana que a gente tornou a rodada pública. Então agora a gente tem 4 fundos sócios da Belterra e provavelmente tem o ingresso de mais um fundo em breve, que a gente está numa rodada final de negociação. Que legal, que interessante. E a Move, se não me engano, tem um perfil um pouco diferente, né? Talvez seja um aprendizado para eles com bioeconomia, né? Ou estou errado? Não, eles já têm experiência. Já tem. Eu acho que os 4 fundos... a Ecosia é 100% plantio de árvores. Eles são um fundo que nasceu de uma fundação que tem um navegador parecido com o Google Chrome, só que ao usar esse navegador, o dinheiro da publicidade que está exposto no navegador vai para uma fundação para plantar árvore. Então, esse dinheiro sempre foi doado para ONGs e comunidades plantarem árvores. Eles já plantaram mais de 250 milhões de árvores no planeta. E agora eles acabaram de criar um fundo para investir em negócios que plantem árvore, como uma forma de escalar o impacto deles. Então, a gente é um dos primeiros negócios no Brasil a receber investimento deles. Então, eles são um negócio 100% focado em floresta. Os outros 3 fundos, eles têm uma exposição em negócios muito diferentes, mas, no geral, todos eles são negócios de impacto, todos eles são negócios orientados ao impacto positivo, seja ambiental, social. A Move já teve negócios aqui na Amazônia, inclusive, já investiu em negócio aqui na região. A Bolt já investiu em negócio aqui. Quem tem um perfil mais de tecnologia, com menos exposição à Amazônia, mas já tem se expondo, é a Rise, né, que é um fundo que tem muito de digital, de tecnologia, mas também muita dessa tecnologia para o agro, né, então também tem uma sinergia e uma complementariedade bem relevante. E como é que foi juntar toda essa galera aí, e alguns internacionais, né, convencer todo mundo, trazer o capital para o Brasil, né? Provavelmente é uma operação cara, né, de contrato de escritórios, né? Sim. Não, foi uma jornada longa, foram quase 2 anos. Ao longo desses 2 anos, a gente conversou com mais de 30 fundos nacionais e internacionais e com enormes desafios, né? Então, quando a gente conversa com fundos internacionais, o grande desafio é o tamanho do cheque, né? Para um grande fundo internacional, é muito difícil fazer operações com menos de 20, 30, 50 milhões de dólares, né? E a gente estava, na época, buscando 10 milhões de dólares de investimento. Então, para fundos internacionais, isso é um cheque pequeno, né? Por incrível que pareça. Então, para fundos nacionais, já é um tamanho de cheque mais adequado, né? Para negócios, desses negócios intermediários, como é o caso da Belterra, em fase inicial de crescimento e tal. O desafio no Brasil era outro. Eram esses fundos entenderem o que é um negócio de restauração florestal, o que é um negócio de parceria rural na Amazônia, que é uma região que o mercado financeiro às vezes olha como uma região de risco, né, fundiário, de risco ambiental e etc. Então, o nosso trabalho ao longo desses anos foi muito mais dar segurança para esses investidores, que é possível fazer negócios escaláveis na Amazônia, que é possível fazer negócio com terra na Amazônia e com segurança fundiária e ambiental, né, que é possível promover desenvolvimento rural de forma a dar retorno para investidores, a dar retorno para os produtores. Então, eu diria que foi quase um processo de evangelização para muitos dos fundos que a gente conversou ao longo desses anos. Esses 4 que a gente fechou, e a gente fechou justamente por isso, são fundos que conhecem melhor a realidade amazônica, conhecem melhor a realidade dos investimentos de impacto, e por isso se convenceram mais rápido de participar do negócio. Mas eu diria que esse engajamento está crescendo. A gente conversou com muitos fundos que estão com um interesse cada vez maior em investir em soluções baseadas na natureza, que é esse tipo de negócio que a Belterra desenvolve, e em investir na Amazônia, né? Então a Amazônia ainda é um território que assusta pela dimensão, né? Mais da metade do Brasil, então a gente não está falando de uma área isolada, a gente está falando de um território gigantesco e que tem enormes desafios, né? E que tem, portanto, enormes oportunidades de desenvolver novos negócios, novas soluções, novas tecnologias, né? Eu acho que o interesse está crescendo e esse evento que nós estamos participando hoje aqui em Belém é um exemplo disso. Eu acho que dos eventos que eu já participei aqui em Belém nos últimos anos, tirando a COP, a maior presença de fundos, de investidores, de bancos, num evento de bioeconomia que eu já tinha visto, né, de empreendedores, de jovens empreendedores e tal. Então, a gente tem um ambiente muito favorável nesse momento que a gente está vivendo para a Amazônia. Né? E, Valmir, para inspirar aí os nossos empreendedores aí, que estão numa trajetória bem inicial, né? Como é que você constrói esse relacionamento com fundos, né? E como você mantém a energia para receber não várias vezes, porque até vir sim, provavelmente você recebe não, né, várias vezes. Exatamente. E como é que você faz isso? Eu acho que parte da natureza de um empreendedor, de uma empreendedora nesse nosso campo aqui é a resiliência, cara. Assim, estar disposto a ter uma jornada que vai ser longa, pode ser mais ou menos longa e tal,
E o não é o que você já nasce tendo, né, cara? Então, é insistir pelo sim, é brigar pelo sim e é brigar pela aliança. Eu acho que a grande parte do jogo é confiança, cara. Assim, eu acho que qualquer relação humana, ela é altamente dependente de confiança. E confiança só se constrói no relacionamento. Você não constrói confiança trocando e-mail, trocando WhatsApp, seguindo alguém na rede social. Você constrói confiança olhando no olho, apertando a mão, fazendo atividades conjuntas e tal. Então, esse investimento em relacionamento, em proximidade, em construção de confiança, eu acho que é uma parte chave que qualquer empreendedor precisa dedicar tempo, precisa dedicar energia e tal. E, claro, ter a humildade de adaptar a sua trajetória, o seu caminho, para que os parceiros, né? Porque não adianta você querer construir alianças, parcerias, se você for inflexível, né, com a tua trajetória, com a tua solução e tal, porque às vezes isso é um defeito de empreendedoras e empreendedores, né? A paixão pela solução às vezes é tão grande que você fica incapaz de ter flexibilidade tática, digamos assim, para se adaptar às oportunidades. Então, eu acho que desenvolver um negócio é também se adaptar a essas oportunidades, eventualmente recuar daquilo que você gostaria de fazer e dar um passo atrás para construir uma ponte que permitirá você dar um salto à frente e tal. Então, acho que esse é um aprendizado que, de novo, é só a experiência que então tem que errar, tem que fazer, tem que refazer. E eu acho que isso é natural de qualquer negócio, de qualquer empreendimento. Quanto mais inovador, quanto mais novo ele for, mais exigente ele vai ser em idas e vindas, em parcerias, em conexões e tal. Eu acho que talvez se tem algum recado para dar, eu acho que é um pouco esse. É a paciência, a resiliência e investir em relacionamento, em construção de pontes e tal, que eu acho que talvez seja, na criação de um negócio, o investimento mais relevante a ser feito. Né? E você, diariamente, assim, nesse trabalho, né, de buscar investidores, visitava o fundo, ia a eventos, dava palestras? Qual que era o trabalho dia a dia, assim? Eu acho que esse é um aspecto importante. Isso é muito comum você ter empreendedores, sobretudo mais jovens, primeira jornada de negócio, de empreendimento e tal, que é aquele medo de falar pouco do seu negócio, de dar pouco detalhe do seu negócio, porque alguém vai roubar a tua ideia, alguém vai copiar o que você está fazendo. É claro que segredo industrial, em algumas iniciativas, podem ser relevantes. Em outras iniciativas, como é o caso da Belterra, por exemplo, não há nenhum segredo industrial no que a gente faz, não há nenhum segredo comercial. Né? O segredo é ser capaz de fazer. É ter os meios para ir lá e fazer. E tal. Então, a gente dá todos os detalhes, e eu geralmente falo mais do que eu deveria, inclusive, sobre detalhes do que a gente faz no dia a dia. E eu ficaria muito feliz se a gente vê, eu estou vendo hoje um monte de empreendedores, e eu tenho certeza que alguns deles serão muito mais competentes do que eu fui para fazer o que a gente está fazendo mais rápido. E ótimo, cara, a gente tem 80 milhões de hectares de terras para degradar no Brasil, né? Para restaurar no Brasil, né? Terras degradadas para restaurar. Eu sempre brinco que eu ficaria muito feliz se a Belterra conseguir alcançar 1 ou 2 milhões de hectares. Ainda sobra 78 milhões para um monte de outros empreendedores e tal. Então não existe um risco competitivo efetivo na escala das soluções que a gente precisa criar. Eu acho que esse é um outro desafio, uma outra oportunidade que a gente tem no nosso campo de bioeconomia. Os desafios que a gente tem são tão gigantescos que o risco competitivo é muito baixo. Bem, se o risco competitivo é muito baixo, por que eu não invisto na cooperação? Por que eu não torno o meu negócio mais transparente? Ao falar mais do meu negócio, ao tornar o meu negócio mais transparente, eu estou muito mais aberto a receber feedback, a permitir que as pessoas entendam o que eu faço e, portanto, colaborar mais com o que eu faço. Então, eu acho que esse foi um aspecto importante. Então, a exposição em eventos, a exposição em rodas de conversa com parceiro, falar muito do teu negócio, né, para que os parceiros conheçam o que você está fazendo e, portanto, mantenham em mente como que eles podem criar conexão com o teu negócio, como que eles podem te ajudar, né? Porque se você esconde o que você está fazendo, ninguém consegue te ajudar, né? As pessoas vão te ajudar se eles souberem o que você está fazendo, o que você necessita e tal. Então, acho que essa é uma recomendação, é exposição, é estar presente, é criar conexão e é falar muito do teu negócio, né? É expor o teu negócio, é mostrar o teu negócio. Acho que isso é a parte-chave dessa jornada de desenvolvimento, né? E você listou um pouco, falou um pouco da Faria Lima, né? Que tem um estereótipo, estereótipo um aqui, né? padrão que acho que a gente consegue entender o padrão de tipo de investimento que existe, né? Conseguiu mudar alguma mentalidade lá sobre investimentos? Não, claro, eu acho assim, toda generalização que a gente faz é burra, né? Então, querer generalizar a Faria Lima, né? Ou os negócios que estão ali no entorno como se fosse tudo a mesma coisa, obviamente não é justo com os Faria Limers, né? Digamos assim. Então, mas a gente tem fundos de investimento na Faria Lima, como são os que estão trabalhando conosco, que são fundos 100% orientados a impacto. São fundos que estão muito dedicados a criar inovação socioambiental. Então, esse grupo existe, né? Você precisa buscá-los.
Agora, o mainstream da Faria Lima, os grandes fundos, os fundos mais clássicos, esses ainda tem uma curva a fazer. Esses são os fundos que, digamos, aqueles que estão gerindo hoje centenas de bilhões de reais, eles estão olhando para as atividades mais clássicas, né, da economia brasileira, infraestrutura, energia e etc. Tal. Então, o olhar deles para soluções baseadas em natureza, para soluções da bioeconomia, ainda está muito longe. Né? A mesma coisa acontece com os grandes bancos. Né? Então, os grandes bancos brasileiros, que são gigantes, estão fazendo um esforço imenso para olhar para a bioeconomia. Aqui nesse evento, eu acho que estão todos os grandes bancos, públicos e privados, estão aqui. Agora, eles conseguirem dar um passo para, de fato, reorientar suas carteiras de crédito, os seus produtos financeiros, para atender o perfil do empreendedor da bioeconomia, pequeno empreendedor, cooperativa, pequenos negócios, existe um mega desafio, que é de estruturação de produto, que é de criar meios para atendimento e tal, que eles ainda não conseguiram dar solução. Então, eu diria que esse nosso desafio com a Faria Lima, ou seus similares, né, em todos os estados brasileiros, a gente poderia chamar aqui o setor financeiro mais desenvolvido e tal, é de fato atrair esse setor para negócios baseados em soluções da natureza, baseados em bioeconomia, baseados em inovação, né, da biodiversidade. Eu acho que tem um campo gigantesco e esse é um lugar onde o Brasil efetivamente pode ser uma potência. A gente não vai ser potência em chips de computador, a gente já perdeu essa luta. A gente não vai ser potência em IA, a gente já perdeu essa janela de oportunidade. Agora, poucos países do planeta podem ser potência em biotecnologia, em biosoluções, né, e tal. Então, acho que esse campo associado à biodiversidade, associado a soluções baseadas na natureza, é o campo onde nós somos muito competitivos e onde a gente pode ser, de fato, uma potência global e liderar essa agenda no planeta. Né? Então, acho que a gente tem que potencializar esse olhar e trazer o setor financeiro para entender isso. Sim. E ajudar a construir essas pontes. Né? Sim. Não, é essencial. E acho que a visão que vocês trazem vai se compartilhar. Né? Vai... Claro. Outros players vão assumir também, né, esse modo de fazer negócios. E você tem expectativa de o agro também, o agro tradicional, né, também começar a ver novas formas de plantio, de reflorestamento, às vezes de captação de recursos, né, de investimento na terra? Eu acho que isso está acontecendo, às vezes numa velocidade menor do que a gente gostaria. Eu diria que o movimento mais relevante no agro hoje está sendo pela substituição do pacote agroquímico da Revolução Verde da década de 80. Então, a gente desenvolveu um modo de agricultura no planeta muito dependente de produtos sintéticos, né, de adubos e tal, que são altamente suscetíveis a esses choques, como a gente está vivendo agora do petróleo, por exemplo. Né? Muitos desses insumos são derivados do petróleo, como nitrogênio, por exemplo. Se não são derivados do petróleo, eles dependem de transporte de longa distância. Então, no caso do Brasil, potássio e outros insumos agrícolas. A gente transporta eles de longuíssima distância. E bioinsumo, por outro lado, né, produtos produzidos para insumo agrícola a partir de recursos naturais são produzidos localmente. Né? São produzidos localmente. Bactérias eficientes, fungos eficientes e tal, micro-organismos eficientes. Tudo isso a gente pode produzir localmente, com soluções autônomas, com baixo custo logístico. Então, eu acho que a agricultura brasileira está despertando para essa oportunidade de negócio, né? E para esse risco de dependência de insumos sintéticos que a gente está exposto. E, portanto, eu acho que essa é a mudança mais simples que está acontecendo, não na velocidade que a gente gostaria, mas está indo. Eu acho que a segunda camada de mudança é entender o risco climático e como que a gente mitiga esse risco climático. E aí sistemas biodiversos, como o da Belterra, sistemas agroflorestais, eles são muito mais resilientes do ponto de vista climático. Seja por conter árvore no sistema, e isso cria uma nova dinâmica microclimática, por ser intensivo em reposição de matéria orgânica e nutriente no solo, por ser intensivo em gerar capacidade de infiltração de água na terra, que é um recurso cada vez mais escasso. Então, esses serviços ecossistêmicos que uma agrofloresta ou que a floresta produz, ele cada vez mais está sendo descoberto pela agricultura. E, portanto, o uso desses serviços ecossistêmicos provendo benefícios para a agricultura é uma descoberta ainda a ser incorporada na agricultura brasileira, que eu acho que está caminhando a passos lentos, mas a minha expectativa é que isso acelere cada vez mais. Né? Sim, excelente. Almir, a gente teria assunto para a tarde toda aqui falar. Eu ainda gostaria de falar mais do Instituto, da Conexus, da Rio Capim, sem dúvida nenhuma, né? Mas é muito assunto aí para um podcast só, né? A não ser que é aqueles de 4 horas ali, né? Que ninguém consegue ouvir, né? Exato. Só vê os cortes depois. Exato. Mas parabéns pelo negócio, Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Fantástico ter a sua participação aqui para inspirar outros empreendedores. Legal. Eu queria só fechar com uma perguntinha que talvez seja rápida.
Por que Belterra? É um nome lindo, né? É o nome de uma cidade aqui do Pará. Exato. Tem a relação com a cidade ou não? Tem relação com a cidade, mas com a história da cidade, né? Belterra, aqui no Pará, é uma cidade que nasceu de um empreendimento com uma visão estrangeira, né? E, na minha visão, a principal experiência que o experimento de Belterra, da Fordlândia, trouxe para o Pará, e para quem esteve envolvido, é que para fazer um empreendimento na Amazônia, você tem que respeitar as culturas locais. Isso não aconteceu nesse empreendimento à época. Você tem que entender a dinâmica da floresta localmente, né? Isso não aconteceu na época e tal. Então, hoje, quando eu visitei Belterra pela primeira vez, eu fui visitar em Itaituba, que é ao lado, o Parque Nacional da Amazônia, né? E eu era diretor da área de parques do IBAMA antes de vir aqui para o Pará. Eu conheci esse parque de longe, mas a primeira visita foi quando eu morava aqui no Pará. E a gente fez uma trilha longa pelo parque e, ao terminar a trilha, o guia, e na minha visão, né, aquilo era uma floresta nativa, 100% primária, né, e etc. Era uma floresta gigantesca, linda e tal. E no final da trilha, o guia, que era um comunitário local, pediu para o grupo parar e falou: olhem para essa linha de árvores aqui na tua frente. E a gente olhou para uma linha de árvores, todas as árvores eram iguais. O tronco redondo e etc. Isso não acontece na natureza. Todas as árvores alinhadas, em linha. Ele falou: agora olhem aqui do lado. A hora que a gente olhou do lado, era uma árvore de borracha, de seringa, né? O painel de exploração de seringa. Aquela área que a gente tinha sido um plantio, uma monocultura de seringa, né? Há 30, 40 anos atrás. E 30, 40 anos depois, aquilo virou uma floresta totalmente. Então, a ideia do nome Belterra teve a ver com isso, assim, que para a gente fazer negócios na Amazônia, e negócios baseados na natureza, a gente tem que respeitar a cultura local, a gente tem que entender da dinâmica ecológica local, e a gente tem que, por fim, respeitar a força da floresta, que é essa força que no futuro, e que no fundo, né, é o que conduz à capacidade regenerativa desses ecossistemas. Então, o nome Belterra é, ao mesmo tempo, uma homenagem ao estado do Pará, mas também um lembrete do tipo de negócio, da forma de negócio que a gente quer realizar. Excelente, excelente. Valmir, brigadão. Obrigado, prazer mestre. tê-lo conosco. Tá ótimo. Obrigadão aí pelo seu trabalho. Tá ótimo, obrigado.